Amigos, nós estamos de volta com todos vocês para darmos prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus no livro de Neemias, onde nós estamos estudando e ao mesmo tempo nos preparando com este estudo, estudando a reconstrução das muralhas de Jerusalém, no livro de Neemias, e nos preparando para que em setembro, mês da independência no Brasil, você possa ser uma pessoa independente também. Como? Reconstruindo as muralhas da sua vida que porventura tenham sido destruídas, através dos exemplos que nós encontramos neste livro, que é um livro que fala o tempo todo de reconstrução. É um livro de grande proveito para todos nós. E você, para ser livre, independente, você precisa também ter as suas muralhas reconstruídas e ter o interior da muralha, que é o seu coração firmado na palavra de Deus. Nós vimos até então a reconstrução física de Jerusalém, dos muros. E a partir de então, do capítulo 9 de Neemias, como nós vamos ver hoje, nós vamos ver a grande reconstrução espiritual, quando o povo que tinha sido levado à escravidão, mais uma vez, por causa da idolatria, este povo, ele se recompõe, ele se arrepende, ele se volta para Deus e Deus também se volta para eles. É muito importante que nós vamos ver agora, a partir de Neemias, capítulo 9. Bispo Renato Suede, seu amigo e você. Graças a Deus. Então eu volto a repetir que este disco da Line Records, ele vai ser lançado somente no exterior, mas alguns exemplares você pode adquirir, você vai poder adquirir no Brás, na Avenida Celso Garcia 499, e acredito também que poderá ser adquirido no Rio de Janeiro, na Abolição Suburbana 7702. Vamos ao capítulo 9 de Neemias, mas primeiro, como sempre fazemos, vamos orar. Nós vamos pedir que Deus nos dê iluminação, entendimento na sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa o estudo da tua palavra, dá-nos entendimento, compreensão, para que nós possamos, na luz do teu Espírito, entendermos e compreendermos a palavra de Deus, que só através da revelação do Espírito Santo nós podemos entender. Então, ó Deus, abençoa-nos neste estudo, abençoa os nossos amigos, ouvintes que querem e precisam reconstruir as suas vidas, que através da Bíblia, da palavra de Deus, eles consigam, que eles recebam a orientação adequada e recebam a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e agradeço. Amém, graças a Deus. Capítulo 9 de Neemias diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Isso significa arrependimento, né? Quando as pessoas se vestiam de pano de saco e pó, estando no pó, era para arrependimento. Os da linhagem de Israel, prosseguindo, se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Bem, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Jesuá, Bani, Cadmiel, Zebanias, Buni, Zerebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz o Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asbaneias, Zerebias, Rodias, Zebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, olha, grife isso aí,
Muitas pessoas, não é? Querem saber como que se sabe que há um céu e depois o céu dos céus, etc. e tal. A Bíblia tem várias referências, uma delas é essa. Existe o céu que nós observamos com os olhos e o céu dos céus onde habita o nosso Deus. E todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, jebuseus, dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhe fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes juraste dar. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, e grande em bondade, tu não os desamparaste. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles, de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Então até aqui, nós vemos que os sacerdotes estavam proclamando as grandezas que Deus fez no passado, que o povo de Israel pecou contra Deus, endurecendo a cerviz, recusando-se a segui-lo, mas ainda assim, fica bem claro que eles já conheciam a misericórdia de Deus, e entendiam que se estavam até ali, era porque Deus teve misericórdia deles. Isto é muito importante, a pessoa sempre pensar desta maneira, a pessoa sempre entender estas coisas. Às vezes a pessoa se revolta contra Deus, enquanto que ela mesma é que é responsável pela sua ruína. E Deus, Ele não pode fazer nada conquanto a pessoa peca contra Ele e não se arrepende. Se há arrependimento, se há intercessão em oração, arrependimento, confissão dos pecados, então Deus, Ele perdoa e abençoa. Mas a ruína da pessoa vem do seu afastamento de Deus, como a ruína da nação de Israel. É isso que eles estavam lembrando, e lembrando que também eles não haviam esquecido de que Deus era o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Prosseguindo, e lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na sua sede. Eles estão aqui lembrando do tempo da peregrinação, da saída do povo do Egito, conduzido por Moisés. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram,
e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartiste em porções. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas de abundância. Comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Isto aqui também prova que Deus realmente é o Deus que dá a bênção material para aquele que confia nele. Veja que Deus, os sacerdotes fizeram questão de frisar aqui, deu o melhor para o seu povo, como hoje também, amigos ouvintes. É o desejo de Deus dar o melhor para que o seu povo viva o que há de melhor, como que há de melhor nesta terra, e usufrua do que há de melhor também nesta terra. Muito importante este trecho aqui. Eles lembrando ao povo e falando com Deus, que Deus conduziu realmente o povo a um lugar abençoado, e o povo foi abençoado neste lugar. Mas veja o versículo 26, ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Foi aí que a nação de Israel começou a decair. Quer dizer, Deus dava o melhor para o povo, mas o povo era duro de coração. E começava a idolatrar, seguir outros deuses, mesmo diante da advertência dos profetas. Versículo 27 agora. Pelo que os entregaste na mão dos seus opressores, que os angustiaram. Mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram da mão dos que os oprimiam. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. E tu os desamparavas nas mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombro, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo desde os dias dos reis da Síria e até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Veja que coisa importante. Eles reconheciam que Deus era justo, que sobreveio aquela ruína sobre eles, as muralhas foram destruídas por culpa deles e não de Deus. Então eles disseram, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, nós perversamente. Veja a confissão do pecado, o arrependimento verdadeiro do povo e dos sacerdotes. Versículo 34, os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles, no seu reino, na muita abundância de bens que lhe deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais,
para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Então, nós vemos aí, e no finalzinho do versículo ainda diz assim: por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, levitas e sacerdotes. Nós vemos, amigos ouvintes do estudo bíblico, que o povo realmente confessou a Deus os seus pecados, as suas iniquidades, reconheceu que tudo aquilo que sobreveio contra eles veio pela justiça de Deus, porque Deus é misericordioso, é longânimo, Ele é perdão, mas Ele é justiça também. E se a pessoa se afasta dele, obviamente que ela mesma irá colher os maus frutos desse afastamento. Então o problema não é Deus, o problema é que a pessoa se afasta dele. E diz aqui um trecho muito importante: quando as coisas estavam muito bem, o povo descansava e acabava desviando-se do Deus vivo. É o que ocorre com muitas pessoas, que às vezes entram na igreja, no fundo do poço, e depois que começam a ser abençoadas por Deus, elas se desviam de Deus para as bênçãos que Deus lhes deu. Então, quer dizer, a pessoa, ao invés de se voltar mais para Deus, ser mais fiel, ela se volta para as bênçãos de Deus e se esquece do abençoador. Depois ela vem a perder tudo e ainda põe a culpa em Deus, ou na igreja, ou nos pastores. Mas, meus amigos, nós temos que saber que nós temos que ter o espírito de Davi. Davi um dia passou fugindo do seu filho Absalão por um homem chamado Simei, e Simei lhe atirava pedras. E os amigos de Davi queriam matar este homem, porque ele estava fazendo isso com o rei. Mas Davi, na sua humildade, o homem segundo o coração de Deus, ele disse assim: olha, deixa esse homem atirar pedras em mim, porque se ele está fazendo isso é porque Deus está permitindo, e se Deus está permitindo é porque talvez eu tenha pecado. Então essa humildade, a pessoa saber que o que sobrevém de ruim é devido ao nosso afastamento de Deus. Nós temos que ter, e uma vez que descobramos, que viemos a descobrir o porquê de não estarmos sendo respondidos por Deus, devemos nos arrepender, nos voltarmos para Deus, para que Ele venha a nos ouvir e com a sua misericórdia nos perdoar e restituir a nossa alegria e as suas bênçãos sobre nós. Nós ficamos por aqui com este importantíssimo estudo que foi feito, porque eu considero isso de suma importância para a pessoa. Ela deve entender que tem que se arrepender e que Deus nunca é injusto. Alguma coisa acontecendo errada na sua vida, consulte seu coração e peça perdão a Deus. Ore e Deus irá lhe responder, tá bom? Vamos assim nos preparando para setembro, o mês da sua independência espiritual, o mês da reconstrução das muralhas. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Amanhã voltamos com o estudo bíblico.